Este princípio é o significado da antiga frase natura non saltat. Ela diz que não importa o quão próximas duas passagens da série possam estar, ainda deve ser concebível supor uma passagem intermediária que difira de cada uma das duas por menos distinguir do que é a diferença entre os dois, e ele ainda diz que o personagem não pode uma vez ocupar este lugar, outras vezes aquele. 160 sem ser compelido a ocupar qualquer uma das posições intermediárias na passagem de um estado para o outro. Baseamos a justificativa para a afirmação no impensável do oposto, que é um fato de nossa mente, por assim dizer, tirado da experiência. Não podemos imaginar um salto que não tenha duração alguma. E, analogamente, não podemos imaginar que qualquer mudança de estado ocorra de outra forma que não dentro de um tempo decorrido e continuamente. De acordo com a natureza do nosso pensamento, mesmo uma explosão deve durar e seguir uma série contínua. Mas então uma segunda razão para o princípio, que sem ele a natureza permaneceria sempre fechada para nós, é um livro inescrutável com 7 selos. Se nos forçarmos a negar nosso pensamento e supor que um personagem pode mudar de outra forma que não continuamente, o único resultado é que devemos admitir imediatamente a falência de nossas mentes. Se as mudanças não acontecessem em nenhum momento, um estado de caráter não seria mais verificável, perderia toda a sua persistência, e não faria sentido dizer que é assim, porque ao mesmo tempo seria diferente, a seria a e, no entanto, diferente de a ao mesmo tempo, o princípio de contradição seria abolido, ou o real não teria o caráter de determinidade. O princípio da continuidade é puramente conceitual, pois a percepção nunca pode confirmá-lo. Por mais que ela se desenvolva, ela não consegue superar o fato de que diferenças de certa pequenez desafiam sua capacidade de apuração. Pode diminuir essas diferenças imensuráveis e indetectáveis no curso do desenvolvimento, mas a percepção não pode fazê-las desaparecer completamente. Que assim seja é uma confirmação do princípio da continuidade. De acordo com isso, um ato de percepção, como uma mudança no estado do corpo do ego, requer um período de tempo durante o qual ele se torna constantemente o que finalmente é. Cada ato individual, a ser medido pela percepção, pressupõe necessariamente um caráter persistente durante a duração do ato e não pode mudar seu caráter, pelo menos durante esse tempo. 161. 99. Estado mais. E, portanto, pode-se também dizer que todos os caracteres, desde que brotem da percepção, são contínuos. Assim como tudo o que é descontínuo é imperceptível. O único pré-requisito necessário e suficiente para a validade do princípio da continuidade é, portanto, a perceptibilidade do caráter, e, o ser real do personagem na imaginação. Para tornar esses pontos bastante claros, imagine o ato pelo qual um personagem é apreendido e então afirmado como tendo mudado, passo a passo. Nosso conhecimento do ser do personagem pressupõe que somos capazes para testar sua persistência. Portanto, seremos capazes, por meio de dispositivos, em última análise, nossos sentidos, para produzir um complexo característico de sensações como sinais desse caráter. Mas os sentidos apenas descrevem seus dados em um intervalo, mas nunca com precisão algébrica. Para formar um conceito exato de um processo, somos forçados a complementar os dados fornecidos com uma construção mental. Mas pensamos nos processos de uma maneira definida, ou seja, permitimos um certo se apenas uma coisa acontecer ao mesmo tempo e não outro ao mesmo tempo. Portanto, se o personagem CH tem um determinado lugar no tempo T, segue-se que ele primeiro pode assumir outra posição após um período de tempo. Claro, a prova disso nunca pode ser trazida da realidade, porque a percepção não pode penetrar tão profundamente, mas decorre da mesma lei do pensamento que é a raiz do princípio de identidade. Todo esse argumento não teria força se nossa percepção tivesse a precisão adequada ao nosso pensamento. Podemos pensar relações descontínuas com total certeza quando nos voltamos para a matemática. Mas como a percepção só pode exercer sua determinidade em pequenos intervalos, ela é de natureza bem diferente da determinidade do pensamento, especialmente da matemática. Devido à natureza de nossa percepção, somos compelidos não apenas a corresponder a um único ponto no intervalo a um ponto ou magnitude diferente. 11. 162.
Deixar, como faz o matemático, mas para um intervalo pequeno, embora arbitrariamente pequeno, novamente tal intervalo. E é essa compulsão que constitui o princípio da continuidade. Baseia-se, então, no fato de que a percepção nunca é, nem nunca pode ser, de precisão algébrica. E se o princípio da continuidade seria confirmado na realidade se um ser ideal pudesse sentir com precisão algébrica, parece questionável com essa justificativa. Tampouco poderemos resolver esta questão, porque os eventos naturais, sejam eles quais forem, teriam que aparecer para qualquer outro ser como tais, seja como contínuos ou indeterminados, e rejeitamos a segunda alternativa em princípio. Ao estabelecer o princípio da continuidade, o intelecto se eleva acima da possibilidade de ser controlado pela percepção, enfatiza sua vontade de se afirmar por sua própria autoridade onde quer que não tenha outros meios de compreender o mundo. Se ele está ali para entender e antecipar o que está acontecendo, descarta como impensável qualquer possibilidade que o impeça de exercer essa função. Ele declara que o mundo é explicável e, para verificação, aponta para sua própria existência, que seria sem sentido e contrária ao axioma do desenvolvimento se ele não estivesse em condições de cumprir seu ofício. Portanto, assim que ele se depara com a alternativa de considerar o mundo como um enigma absoluto ou de declarar uma proposição verdadeira, seja ela qual for, ele deve decidir pela segunda alternativa. Para todo esse modo de ver as coisas, não é necessário que nos seja dada e fixada uma parte do espaço. Basta que qualquer objeto, isto é, uma coisa real reconhecível por características persistentes, por exemplo, um corpo de uma forma ou coloração definida, seja explorado por meio da percepção de continuidade se aplica novamente. Agora que toda mudança de estado no tempo, no espaço e todo o caráter de estado foi estabelecido como contínuo, a questão ainda permanece sobre como isso deve ser explicado. Toda criatura sente curiosidade quando um caráter que é tão persistente seja. 163 mudanças. A observação de tal fato é um acontecimento que muito desperta o interesse daquele ser. Em seguida, concentra sua atenção na área circundante e nas pesquisas. Ele pergunta, por assim dizer, por que isso aconteceu? E se a mudança de estado é repentina e severa, quase não pergunta, foge, sem se dar ao trabalho de examinar se o perigo é iminente ou não. Se considerarmos a questão da mudança de estado historicamente, ela se apresenta como uma evolução que interessou toda a vida na Terra desde o início, quando os primeiros germes aportaram, até o presente e cuja solução final ainda não foi encontrada. Não é fácil dizer o que a ameba pode estar pensando quando a temperatura de sua poça d'água oscila ou quando se percebem solavancos mecânicos. Ela pensa porque sente, sente porque seu comportamento mostra que ela percebe o estímulo avaliado subjetivamente. À medida que subimos na escala dos seres vivos, notamos que as reações das criaturas às mudanças de estado se tornam cada vez mais variadas e, ao mesmo tempo, cada vez mais características, mais calculadas para o caso individual e, portanto, cada vez mais motivado e adequado. Eles se comportam como se tivessem examinado as mudanças de estado e as dividido nas classes de comuns e raros, explorados e desconhecidos, perigosos, benéficos e incertos. Os animais de sangue quente com sentidos aguçados e uma imaginação inventiva já podem ler muito do que vale a pena saber para eles a partir das mudanças de status. Finalmente, desde sua primeira aparição, o homem fez da mudança de estado uma ciência, na qual ele deduz de insinuações insignificantes o funcionamento de grandes forças. Como caçador e caçado, ele teve o mesmo interesse em observar uma mudança de estado, seja ela percebida como presente ou inferida de seu efeito como algo passado. Se a natureza do barulho, o que ele via ou o movimento ao seu redor mudasse, ele tinha que prestar atenção, pois isso poderia indicar uma presa ou inimigo. Galhos quebrados, um caminho gasto, uma pegada na areia deram o que pensar. Desta ciência do caçador surgiu a primeira filosofia universal. Depois disso, qualquer mudança de estado era o efeito 164, do fazer de um ser vivo. Esta lei, que foi muito útil para o homem primitivo, também foi corretamente aplicada por ele a mudanças de condição cuja origem ele não podia sentir. E assim ele deduziu os demônios e deuses de sonhos, morte e poderosos eventos naturais.
Essa visão prejudicou muito a visão posterior que surgiu quando o homem aprendeu a fabricar ferramentas. Aqueles que se familiarizaram intimamente com as propriedades do material que compunha a espada, a besta, o vaso de barro, reconheceram uma lei à parte do arbítrio. O artesão entendeu que o metal e a argila maleável obedecem a uma necessidade inerente, que se comportam da mesma forma em todos os lugares e em todos os momentos. Com o passar do tempo, a filosofia do caçador virou poesia e a crença em milagres, a visão de quem trabalhava com o material virou ciência natural. Mas o homem teve que lutar contra muitos erros antes de alcançar a relativa clareza dos dias atuais. O problema também desempenhou um papel importante na história da filosofia, e é surpreendente ver a regularidade com que os grandes filósofos se deixaram influenciar por resquícios de antigas concepções. Você lê, por exemplo, B. Schopenhauer, onde fala sobre seus predecessores no Tratado sobre o Princípio da Razão. E o próprio Schopenhauer, embora promovendo fortemente a questão, expressou pontos de vista insustentáveis. Somente nas últimas décadas, com o poderoso surgimento das ciências naturais em auxílio da filosofia escolar, foram propostas soluções para o problema que, pelo menos em alguns aspectos, prometem ser permanentes. Passemos agora à investigação lógica. As premissas são as seguintes. Uma inteligência dotada de poder criativo e meios de percepção quer tirar a mais ampla conclusão do fato de uma mudança de estado. E ela acredita que sua tarefa pode ser resolvida. A mudança de estado é determinada subjetivamente na medida em que um caráter de estado é definido como um conceito real pelo sujeito e então é percebido primeiro como persistente e depois como mutável na coisa real correspondente.